A paz de Jesus e o amor de Maria. As filhas de Salafaade, bem que poderíamos compará-las às mulheres dos últimos séculos, mulheres guerreiras que lutaram pelos seus direitos. E também a nós do século XXI, que seguimos incansáveis nas lutas por nossos direitos. Mas para essas mulheres que vamos falar hoje, podemos imaginar que a luta delas foi algo do tipo extraordinário. Elas lutaram por pura fé em Deus. Elas tiveram que ter uma fé tão grande ao se aproximar de Moisés que eu fico boba só de imaginar a fé e a força de vontade daquelas mulheres. Moisés para aquele povo era o representante direto de Deus aqui na terra. Então elas fizeram o que era certo. Procuraram a Deus para resolver uma questão que para os olhos humanos já era causa perdida. E nós, será que nos damos por vencidas e vencidos facilmente e levamos mais em conta o que as pessoas acham dos nossos impossíveis ou levamos nossas causas para o próprio Deus, para Ele dizer a opinião sobre os nossos impossíveis? Leia comigo Números 27, do 1 ao 8. Aproximaram-se então as filhas de Salafaade, filho de Eté, filho de Galaade, filho de Maqui, filho de Manassés, filho de José. Seus nomes eram Maala, Noa, Egla, Melga e Tessa. Elas apresentaram-se diante de Moisés e do sacerdote Eleazar, e diante dos principais e de toda a assembleia, à entrada da tenda de reunião. Nosso pai, disseram elas, morreu no deserto, e não tomou parte na sedição excitada por Coré contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado. Ora, ele não teve filhos. Por que razão há de desaparecer o nome de sua família por não ter tido filho algum? Dá-nos uma propriedade entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a sua causa diante do Senhor, que lhe disse: as filhas de Salafaade têm razão. Dá-lhes uma propriedade como herança entre os irmãos de seu pai, para que elas lhe sucedam na herança. Dirás aos israelitas: se um homem morrer sem deixar filhos, a herança passará à sua filha. Vou te situar no tempo e nos personagens dessa história e dessa época. Salafaade era descendente de José e teve filhas e lhes deu os seguintes nomes: Maala, Noá, Ogla, Milca e Tisa. Naquela época, filhas mulheres não tinham direito à herança. E se elas atravessassem para a terra prometida sem herança alguma, elas com certeza ficariam vivendo de favor entre os seus parentes. As 5 foram procurar Moisés para reivindicar o direito à sua herança. Salafaade havia morrido no deserto de Moabe e, segundo a lei, somente filho homem receberia a herança deixada pelo pai. E pior ainda, uma mulher não podia se manifestar. Mas essas mulheres correram o risco de serem apedrejadas, entraram em comum acordo e foram em busca dos seus direitos. Elas terem entrado em comum acordo foi a maior e melhor decisão que elas tomaram na vida delas. E mais ainda por ser um acordo de fé. Isso demonstra a fé das 5. Pois se uma fraquejasse e não acreditasse na misericórdia de Deus nessa causa, poderia levar as outras ao desânimo e à desistência de ir em busca dos seus direitos. Mas ainda bem que não desistiram. Imagina como estava a cabeça e o coração dessas mulheres. As 5 estavam em luto, angustiadas, mediante a perda do pai e a incerteza do futuro. Elas eram descendentes de José do Egito. Sobre elas repousava a promessa de Deus de herdar a terra prometida de Canaã. Macla, Noa, Ogla, Milca e Tisa eram conhecedoras da fé dos antepassados e da relação tão próxima de Deus com seus pais. Como elas passaram pelos príncipes e o sacerdote, não conseguimos imaginar. Havia a possibilidade de elas serem expulsas mediante a acusação de estarem infringindo a lei. Mas certamente Deus tocou o coração daqueles homens e eles ouviram a causa atentamente e intercederam por elas. E assim puderam se apresentar diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e também diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se congregaram contra o Senhor no grupo de Coré, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Porque se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos?
dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Quando elas explanaram tudo para Moisés, então tiveram que aguardar enquanto Moisés entrava para falar com Deus. Imagine como estavam as emoções delas. Só a confiança no Deus que elas serviam e amavam para dar equilíbrio em uma hora dessa. Porque por nós mesmos isso é impossível. Já teria ruído todas as unhas, certamente. E Moisés levou a causa delas perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: as filhas de Zelofehade fazem o que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. Deus respondeu à oração das filhas de Zelofehade, concedendo-lhes a herança entre os filhos de Israel. Imagina a alegria e o alívio que essas mulheres tiveram ao receber a notícia que Deus as ajudou. Deus a justiça, e a reivindicação delas era justa. Mas não ficou só nisso. Deus modificou a lei dada a Moisés para contemplar casos semelhantes no futuro. E lá em Números 27:8, Deus disse a Moisés: e falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filhos, então fareis passar a sua herança à sua filha. A partir da herança de Zelofehade, quem morresse sem deixar filhos homens, sua herança seria repassada à sua filha ou filhas. Pode parecer pouco para nossa mente ocidental, mas foi uma verdadeira revolução no Oriente e em tempos tão remotos. Mas o fato delas serem ouvidas se deve também à retidão que elas mantinham perante Deus. A retidão nos faz alcançar favores do nosso Deus. Muitas pessoas buscam homens para resolver seus problemas e questões e esquecem que é de Deus que vem a última palavra para nós. Se essas mulheres não tivessem reivindicado os seus direitos, teriam que passar o resto da vida mendigando favores, pois nem dote para se casar elas teriam. Iriam viver de favores entre os seus parentes e depender das pessoas nessas condições é algo terrível. Elas foram corajosas e não deixaram que o povo ao seu redor colocasse desesperança em seus corações. Tem horas que temos que fechar os nossos ouvidos para todas as pessoas que estão ao nosso redor e abri-los somente para Deus. Primeiro, abrir nossa boca para o Senhor, lhe dizendo toda a nossa angústia, a nossa dor e aflição. Depois, abrir nossos ouvidos para ouvir dele, pois é dele que vem o nosso socorro e as respostas que precisamos. Jeremias 29:13 diz assim: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Então, que o nosso coração esteja todo escancarado para o amor de Deus nos invadir e falar o que precisamos ouvir, e para que possamos viver a vontade dele. É admirável nessas mulheres o fato de elas não terem levado seus problemas para outras pessoas. Elas foram direto para quem de fato poderia resolver, que foi Deus através de Moisés. Elas foram na fonte, que possamos buscar respostas na fonte que é Deus. Agora reza comigo essa oração: que teu amor vence em mim, Senhor, eu que nada sou, nada tenho, mas quero tudo em ti e contigo. Marca aqui nos comentários as pessoas que você deseja evangelizar, publicando seus stories, se inscreve no nosso canal do YouTube, deixa o like, ativa o sininho e me ajuda nessa missão de evangelizar através das mulheres da Bíblia. Papai do Céu com certeza fica muito feliz e eu também. E até amanhã, se Papai do Céu nos permitir.